Olá, pessoal. Nesta aula vamos falar sobre as propriedades da multiplicação de uma matriz por outra, tá? A primeira propriedade é a associativa, mas antes deixa eu comentar aqui com vocês, ó, A, B e C, e aqui tem as ordens dessas matrizes, ó. A matriz A é M por N, a matriz B, N por P, e a matriz C, P por R. Por isso que ele pode colocar o produto, né, de A vezes B vezes C. Ó, observem aqui, ó, N, N, e aqui P, P, tá? Então, o produto existe, tá? Então, a primeira propriedade é associativa. Então, independentemente aqui, ó, se eu associo as duas primeiras ou se eu associo a segunda e a terceira matriz, o resultado do produto é o mesmo. Observem que eu não troquei a ordem que as matrizes apareciam. Primeiro aparecia A, depois a B, depois a C. O que eu estou dizendo é, tanto faz você fazer A vezes B e o resultado você multiplicar por C, ou você pode fazer, deixa A quietinha aqui e faz B vezes C primeiro. Só que fazendo B vezes C, o resultado você multiplica à direita de A, tá? Vou até colocar umas letras novas aqui, ó, para vocês entenderem bem, ó. Porque do lado esquerdo não tem dúvida, né? Do lado esquerdo você faz A vezes B e o resultado você multiplica por C. Então, ó, o resultado aqui vai dar uma matriz X e aí você pega X e multiplica por C. À esquerda, porque já era a esquerda que aparecia aqui mesmo, então dificilmente vocês iam se confundir aqui. Nesse caso aqui, no lado direito, eu vou fazer B vezes C, vai dar uma matriz Y, tá? Você não pode fazer y vezes a. Isso aqui pode ser que nem exista ou vai dar resultado diferente, tá? Se o b vezes c estava multiplicado à direita de a, então esse resultado que você encontrou tem que ser multiplicado à direita de a. Então você faz a vezes y, ok? Lembra que a vezes y não é igual a y vezes a, ok? Então, na ordem em que elas aparecerem, você pode efetuar o produto, tá? Você pode associar de forma diferente, né? Como foi visto aqui, né? Você pode associar as duas primeiras e multiplica pela terceira, ou você multiplica a segunda e a terceira e multiplica a direita lá da primeira, ok? Bom, eu não vou fazer exemplo aqui, porque vai demorar um pouquinho, tá? Qualquer coisa a gente faz na aula síncrona, se vocês quiserem, ok? Sei demais. Aqui. A segunda é uma distributiva, tá? Então, aqui de novo ele colocou as ordens para que exista o produto entre as matrizes, tá? Então, se o produto existe, né, você pode fazer ou A mais B e o resultado você multiplica por C. Pensa que esse resultado tem que ser multiplicado à esquerda de C, tá? Você não pode mudar a ordem. Você faz assim, ó, A mais B deu uma matriz X. Então, essa matriz multiplica C, ó, à esquerda, ok? Ou você pode fazer A vezes C mais o B vezes C. O que quer dizer? Eu estou distribuindo aqui, né? Ó, A vezes C mais B vezes C. Ah, e é importante observar até essa ordem aqui, né? Ó, eu tenho assim, né? A mais B que multiplica C, tá? Então, quando é número, a gente não se preocupa com isso, porque o produto é comutativo, né? Então, por exemplo, você poderia escrever assim, ó. A vezes C mais CB, se fosse número. Mas como são matrizes, BC e CB são coisas diferentes. Então, aqui estaria errado. Certo? Você não pode trocar essa ordem que elas aparecem, tá? Porque pode ser que seja diferente, pode ser que nem exista o produto, né? No caso aqui, como são letras diferentes, nem vai existir o produto, tá? Então, tomem esses cuidados, né? Então, siga sempre a ordem em que aparecem as matrizes, tá? Que não é como nos números que existe a comutatividade no produto. Acho que é isso. Então, uma distributiva, né? Respeitando a ordem.
Aqui, de novo, né, distributiva, né, ó. Então, ó, C vezes A mais CB, né? De novo, né, eu não posso escrever, por exemplo, AC mais BC. Não é isso que está escrito ali, né? Tem que respeitar a ordem, né? Eu não sei se é comutativo isso aqui. Geralmente não é. Aqui. Então, beleza. Vamos para a próxima propriedade. Essa propriedade fala o seguinte. Se A é uma matriz de ordem M por N, tem-se I vezes A é igual a A vezes I, que é igual a A. Esse I é a matriz identidade, ó. Então, esse IM, vou colocar aqui para vocês, é a matriz identidade de ordem M. Se ela é de ordem M, ela é quadrada. A matriz identidade é sempre quadrada, né? Porque tem aquele lance de ser uma matriz diagonal com a diagonal dos elementos 1, tá? Então, isso daí tá subentendido, tá? Então, essa matriz I é a matriz identidade. Por que muda a letra aqui, ó? M e aqui N? Por conta do produto, da existência do produto, tá? A matriz identidade, ela não altera o resultado do produto entre matrizes, mas a gente tem que respeitar a ordem da matriz. Então, vamos supor, vou colocar um exemplo aqui, que A seja 2 por 3, tá certo? Então, quando eu falo desse produto aqui, I, A, quem que vai ser o M? Tá? O M vai ser 2. Então, vai ser uma identidade de ordem 2, que vai multiplicar a matriz A, que é de ordem 2 por 3. Percebam que se eu for multiplicar a identidade à direita, ela não vai poder ser de ordem 2. Porque como aqui é 2 por 3, nem existe o produto se eu colocar aqui uma matriz quadrada de ordem 2, certo? Então, quando é esse produto aqui à direita, eu preciso colocar a ordem condizente, né? A ordem coerente. Então, aqui vai ficar de ordem 3. Então, aqui que está o M que ele coloca ali, ó, e o N, certo? Tá, mas professora, por que isso não altera o produto, né? Que é isso que está falando a propriedade, ó. Vou voltar em A. Ó, esse resultado aqui vai voltar em A, tá certo? Então, vamos fazer só uma continha. Acho que eu fiz muito grande esse M aqui, vai me atrapalhar. Ó, deixa eu colocar o M pequenininho aqui. Então, vamos fazer uma continha. Se A for 2 por 3, eu vou colocar uma A aqui. Ó, 2, 1, 3, menos 1, 1, 4. Uma A, tá? 2 por 3, certo? E aí, eu vou multiplicar a identidade de ordem 2 à esquerda. Então, quem que é a identidade de ordem 2 à esquerda? É essa matriz aqui, ó. A identidade é sempre 1 na diagonal e 0 fora dela, né? Porque ela é uma matriz diagonal, ela é uma matriz escalar, mas esse escalar, todos são iguais a 1, tá? É tudo igual a 1. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos fazer esse produto para vocês verificarem. Linha por coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2, que é 2, mais, ó, 0 vezes menos 1, que é 0, nem vou colocar. Depois vai ficar 1 vezes 1, que é 1, mais 0 vezes 1. Então, vai ficar 1, ó. Esse é o próximo, né? Ó, primeira linha e segunda coluna, ó. 1 vezes 1, mais 0 vezes 1. Depois, primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 3, que é 3, mais 0 vezes 4. Então, vai ficar só o 3. Depois, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 2, mais 1 vezes menos 1. Depois, segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 1, mais 1 vezes 1. Depois, então, finalmente, segunda linha, terceira coluna. 0 vezes 3, mais 1 vezes 4. Então, ó, I de ordem 2 multiplicando a A, que era 2 por 3 nesse exemplo, voltei para A, certo?
O mesmo acontece, então depois vocês testem, se eu fizer A, 2, 1, 3, menos 1, 1, 4, vezes aí. Só que agora essa aí vai ter que ser de ordem 3, então ela vai ter que ser assim, ó. E 0. Ok? Se a gente fizer isso aqui, vai voltar na A. Então depois vocês façam rapidinho, ó. Linha por coluna, ó, vai dar o 2. Linha por segunda coluna, vai dar o 1. Linha por terceira coluna, e assim vai, ok? Então, essa matriz de identidade, ela é um elemento neutro do produto. Você só tem que tomar cuidado com a ordem que ela tem que aparecer para que exista o produto, ok? Dadas as matrizes A e B, de ordem n por n e n por p, respectivamente, tem-se para o número lambda, para todo número lambda. Então, quer dizer, todo número real, né? Lambda é sempre um escalar, tá? Lambda vezes A vezes B, ó, aqui eu estou associando lambda A, é a mesma coisa que A vezes lambda B, que eu estou fazendo lambda B primeiro, depois eu faço A vezes o resultado, e aqui é igual a lambda vezes AB, aqui eu estou fazendo AB e depois eu multiplico o lambda aqui à esquerda, ok? O lambda, gente, é um número real. O número real, você falou assim, professora, mas você acabou de falar antes ali que não podia trocar de lugar. Mas o lambda é número, ele não é matriz, tá? Então, percebam que as matrizes não foram trocadas de lugar. O lambda foi, mas o lambda é número. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, eu vou colocar um lambda qualquer, um lambda igual a 3, por exemplo. Eu estou dizendo que se eu tiver 3 vezes AB para resolver, tá? Tanto faz eu fazer 3A, vai dar uma matriz X, eu pego e multiplico por B. Ou eu posso fazer A lambda não, espera aí, errei aqui, vou colocar o 3, né? 3 vezes B, eu posso fazer 3 vezes B, vai dar um resultado Y, aí eu pego e multiplico A à esquerda, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar o 3 quietinho aqui, faço A vezes B, vai dar uma outra matriz Z, tá? Perceba que dá tudo resultado diferente, né? Porque eu estou associando diferentemente, né? Ó, eu faço 3 vezes o resultado disso aqui, tá? Por que que pode fazer isso? Porque lambda é um número real. Então, o lambda pode transitar ali dentro do produto, tá? Porque ele é aquela multiplicação por escalar, que foi a operação que a gente viu antes dessa, tá bom? Enfim, e a última propriedade aqui que eu já comentei bastante, né? A multiplicação matricial não é, em geral, comutativa. Em apenas alguns casos, a gente tem A vezes B igual a B vezes A, certo? Que é até o caso da próxima observação que eu vou comentar com vocês. Mas como são apenas alguns casos, então a gente não pode generalizar, então a gente tem que usar o diferente, tá? Ó, em geral, não é comutativa. Quer dizer que existem exemplos em que ela é, mas quando a gente fala em propriedade, a gente está falando de uma regra que vale para todos os elementos do conjunto e não apenas para um conjunto especial ali, tá? Então tem que valer para todos, então por isso que geralmente é diferente, ok? Bom, então vamos só olhar uma observação. Deixa eu só achar meu ponto aqui. Ai. Opa, passou demais. Bom, então vamos olhar essas duas observações aqui para a gente finalizar. Sejam as matrizes quadradas de mesma ordem, então A vezes I igual a I vezes A igual a A, ou seja, a multiplicação dessas matrizes é comutativa. Olha só, quadradas. Lembra que a gente viu lá que quando eu multiplicar a I pela esquerda tinha que ser M, porque aqui era uma A M por N, né? E quando eu multiplicar a I à esquerda, aqui foi a esquerda, perdão, quando eu multiplicar a direita, ela vai ter que ser uma identidade de ordem N, certo? Isso continua, tá, gente? Aqui ele está falando se as matrizes forem quadradas. Então, se essa A for N por N, ó, aí não tem problema nenhum, né? Porque a N por N, aí aqui é N e
a direita também é N, tá? Então, ó, se as matrizes forem quadradas de mesma ordem, então A vezes I é igual a I vezes A, que é igual a A, ou seja, essa multiplicação é comutativa, porque essa I é a mesma, tá? Essa I é a identidade de ordem N, da mesma ordem que A, né? Então, aqui existe comutatividade. Lembra que eu falei? Em alguns exemplos existe comutatividade, tá? Entre as matrizes. E a segunda observação, que ela é muito importante, inclusive nós vamos retomá-la mais à frente ali no conteúdo. Sejam as matrizes quadradas de mesma ordem, se, então uma condição, se A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a identidade, diz que B é a inversa de A e representa-se por A menos 1. Assim, A vezes A menos 1 é igual a menos 1 vezes A, que é igual a I. Então, quer dizer, se existir, ó, se... Primeiro as matrizes têm que ser quadradas de mesma ordem, né? E aí ele fala assim, se existe B... Opa, deixa eu só fechar aqui. Se existe B, tal que... né? A gente faz assim, ó, A vezes B igual a mesma coisa deu que B vezes A, porque elas são quadradas, né? E isso deu identidade, ó, aqui que tá o lance diferente. Então, a gente vai falar que B é a inversa de A. E aí, como é que a gente chama B? A gente chama B de A menos 1. Quando eu escrevo essa notação aqui, não é 1 sobre A, tá? Tem que tomar cuidado, ó. Isso aqui não existe nas matrizes, tá? 1 sobre uma matriz não existe. Existe 1 sobre um número, tá? No caso, por exemplo, pode ser um determinante, que a gente ainda vai estudar. Mas não existe 1 sobre A, tá? Quando eu falo em A elevado a menos 1, eu estou dizendo assim, ó, se eu escrever essa notação aqui, ó, A elevado a menos 1, quer dizer que essa matriz aqui que eu estou chamando disso, ela é uma matriz que na hora que eu multiplico a direita ou eu multiplicar a esquerda de A, vai dar o mesmo resultado, que é a identidade. Okay? Então, vocês já viram lá no ensino médio o que é uma matriz inversa, tá? A gente vai voltar a falar nesse assunto, porque a gente vai trabalhar até um processo para calcular a inversa, tá certo? Então, deixa eu só passar aqui. Aí. Ó, então eu vou colocar um exemplinho aqui para vocês, só para vocês lembrarem, tá? Eu já coloquei os valores fixos, porque o método de encontrar essa inversa, a gente vai estudar mais para frente, tá? Então, eu não vou me preocupar com o método. Vou só apresentar um exemplo já com a matriz colocada, tá? Então, é o seguinte. Quando eu faço esse produto aqui, ó, observem que o resultado vai dar a matriz identidade, ó. 1 vezes meio vai dar meio, mais 2 vezes 1/4 vai dar meio. Meio mais meio, 1. Depois eu venho para cá, ó, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes menos meio, mais 2 vezes 1/4 dá meio. Então, fica meio negativo, meio positivo. Então, isso dá 0. Depois, menos meio aqui, com mais meio. Zero de novo. E menos 1 vezes menos meio dá meio. Meio mais 2 vezes 1/4, que também dá meio. Vai ficar meio mais meio, que vai dar 1. Ó, da identidade. Se eu fizer o produto à esquerda, também vai dar identidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma matriz A vezes uma matriz B, que deu identidade. Observem que elas são quadradas, né? Elas são de ordem 2, mas poderiam ser de ordem 3, de ordem 4, tá? Então, o que aconteceu aqui? Como eu verifiquei isso, eu posso escrever que B é a inversa de A. Eu acabei de falar para vocês quem é a inversa de A, ok?
tá? Então, lá no ensino médio, vocês viram um método, mas ele é bem simples, a gente não vai trabalhar com esse método aqui, tá? A gente vai ver um procedimento que serve para calcular a inversa de qualquer matriz, de qualquer ordem. Esse aqui, ele funciona bem, ó, você poderia colocar assim, ó, eu quero descobrir quem que é a inversa. Então, eu poderia colocar um X, um Y, um Z e um W, um T, qualquer coisa ali, e igual a 1, 0, 0, 1. Então, lá no ensino médio, vocês aprenderam assim. Então, vamos obter um sistema a partir desta igualdade, né? Mas que sistema que é esse? Então, primeiro eu vou fazer esse produto aqui do lado esquerdo, tá? Ó, fazendo essas continhas aqui, ó, a gente vai ter 1 vezes x mais 2 vezes z, né? Ó, linha por coluna. Depois, 1 vezes y mais 2 vezes w. Depois aqui, ó, segunda linha, primeira coluna, então vai ficar menos x mais z. Depois menos y mais 2w, perdão. Aí. Bom, então, aqui a gente tem a matriz do lado esquerdo. Então, isso aqui vai ser igual à identidade, porque ali eu só fiz o produto, tá? Então, qual que vai ser o sistema? Observem que aqui eu tenho x e z, aqui também. E eu tenho uma igualdade de matrizes, né? Então, o meu primeiro sistema vai ser x mais 2z igual a 1. E o outro sistema vai ser, a outra equação do sistema, x mais z igual a 0. E aí aqui meu outro sistema com y e w. Y mais 2w igual a 0, né? Porque é o correspondente ali, né? Lembra de igualdade de matrizes. E menos y mais 2w igual a 1. Então, resolvendo esses dois sisteminhas, a gente vai chegar nesses valores aqui, ó. Que o x vale meio, né? Ó, porque essa é a matriz que eu coloquei como inversa, né? A minha suposição para A, né? X, Y, Z, W. Então, resolvendo esse sistema, a solução dele vai ser o x igual a meio, o y menos meio, o z 1/4 e o w 1/4 também. Ok? Então, foi mais ou menos isso que vocês viram lá no ensino médio. Como tanto a resolução de sistema como o outro método a gente vai ver, né, nas aulas seguintes, então não vou me preocupar agora em definir isso aqui para vocês, tá ok? Então, vamos lá para os exercícios para eu mostrar para vocês. Então, lá na apostila, a seção 1.5 tá lá os exercícios, tá? Primeira parte, vocês têm exercícios resolvidos, tá? Então, no livro Álgebra Linear do Steinbrück, tá? Então, e o Interli. Esses exercícios aqui, eles já estão resolvidos, mas o que eu recomendo, né? Recomendo que você tente fazer, porque como você tem a solução, você vai poder olhar lá se você acertou, se você errou, né? Fazer uma reflexão a respeito da sua resolução. E depois tem os propostos. No final dos propostos também tem algumas dicas, algumas respostas. Então, no final dos propostos também tem um auxílio lá para vocês, tá? Mas tentem fazer primeiro e depois olhem lá o que o livro coloca como sugestão, ok? Bom, na próxima aula, então, a gente vê matriz transposta e as propriedades, tá? Até mais, gente! Pessoal, assistindo o vídeo depois, eu percebi que eu esqueci um 2 aqui, ó. E aí a resolução não ia bater, tá? Ó, hora que eu faço segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, que vai dar o elemento 1, 2, 1, né? Então, vai ficar menos x mais 2z, ó, aqui, ó. No caderno já vai estar lá corrigido, tá? Aí, a hora que você resolve, né, usando o método da adição, aqui vai zerar, vai dar 4z, 4z igual a 1, o z vai dar 1/4, é o primeiro cara que você acha. Aí tá tudo certo o resto, tá ok?